Então, pessoal, esse é um tutorial da IBM, né? A IBM tem bastante material bom, né, com relação à orientação objeto e ao Java, né? Tá aqui nas guardas da IBM. E aí eu passei para vocês dois links, né? Um é um link em inglês, né? Então, em inglês aqui a gente tem os vídeos, está tudo linkado direitinho, já está atualizado para o Java 11, né? A partir do Java 9. Então aqui tem um ponto aqui que ele fala um pouco sobre a questão de módulos. E aí que está quebrado. Primeiro ele fala de alguns conceitos, né? E depois ele passa para o Java, programando mesmo o exemplo. Esse outro aqui, né, ele está mais desatualizado, está com alguns links meio quebrados, formatação um pouco estranha, né? Mas aí vocês podem se guiar talvez por esse, e aí nas definições vocês podem voltar aqui para ver a tradução, né? E aqui, pessoal, antes dele apresentar o tutorial, ele destaca alguns conceitos, e alguns a gente falou no encontro passado, né? Então, o Java, aqui ele coloca também, aqui. Então, o Java, é sempre bom a gente entender o Java como uma plataforma, né? Não apenas a linguagem, né? Porque quando a gente está falando de instalando o Java, a gente está instalando o compilador, né? Quando a gente está para desenvolver, a gente vai estar instalando JDK, que inclui o compilador e todas as bibliotecas ali, básicas, né, para desenvolvimento. E aí a gente está instalando também o Java Runtime Environment, né, um ambiente de execução. Esse ambiente de execução envolve a máquina virtual, né? Então, a linguagem, né, é uma coisa, mas a gente está trabalhando sempre com a plataforma Java, uma plataforma gigantesca. E a gente tem, quando a gente trabalha com Java, né, e vocês, quem vinha, por exemplo, de linguagens como C e C++, a gente tinha que destacar bastante essa questão do coletor de lixo. É por isso que o coletor de lixo no Java ele é muito destacado, porque ele estava pegando ali, os desenvolvedores estavam vindo de C++. E em C++ não tem o garbage collector. Aqui no Java tem. Vocês conseguiram entender essa ideia de coletor de lixo? Vocês entenderam, pessoal, essa questão do coletor de lixo? Eu li, mas eu não entendi muito bem não o conceito. Certo. Existe assim, até como o coletor de lixo funciona lá, né? Existem vários algoritmos, não é tão trivial. Mas o conceito, né? Aproveitar esse Hello World aqui mesmo, que a gente estava trabalhando no ano passado, criar uma classe mais simples aqui. A classe. Ou a gente deixa. Vamos aproveitar, vamos deixar para mostrar mais à frente. Essa questão do coletor de lixo. Então, um ponto que a gente tem que destacar aqui é essa questão do coletor de lixo. Eu vou instanciar algumas classes, alguns objetos, para a gente ver melhor essa questão do coletor de lixo. Então, isso que a gente falou no encontro passado também, né? Então, JDK. Então, quando você está desenvolvendo em Java, você precisa desse JDK. Se você está só rodando Minecraft, né, pessoal? Vocês precisam do JRE, né? Que é o Java Runtime Environment, com a máquina virtual. Aí, esse tutorial aqui, ele utiliza o Eclipse, né? E o Eclipse, ele destaca aqui alguns conceitos do Eclipse, né? Então, a área de trabalho, que é aquele workspace, né, que eu mostrei para vocês. Os projetos, né, que seria cada projeto em Java. Então, por exemplo, uma área de trabalho, um workspace, pode ter vários projetos. A questão de perspectivas, eu não destaquei. Vocês sabem o que é isso? Perspectivas? No Eclipse? Isso é um conceito do Eclipse, né? Não é um conceito de Java nem de orientação a objeto. No conceito de Eclipse tem algumas ideias que também utilizam esse conceito. Alguém já ouviu falar nesse conceito aqui no Eclipse? Então, porque o Eclipse, né, ele
O Eclipse é um software de muito sucesso na ideia de plugins, né? O Eclipse é um emaranhado de plugins. Então, com o Eclipse, você consegue construir qualquer coisa. Nem eu que trabalhei um pouco na área de geoprocessamento, por exemplo, dá para você desenvolver até um sistema de informação geográfica com Eclipse. E você constrói ideias para Java, ideia para C++, ideia para Haskell, ideia para qualquer linguagem, você consegue trabalhar aqui. E aí, às vezes, você pode ter tudo isso numa única instalação, né? Só que quando você está, por exemplo, programando para Java, o que você precisa? Né? Você tem aqui os elementos, você tem aqui a visualização do console, você tem aqui o Package Explorer. Né? Só que você pode ter perspectivas diferentes. Né? Quando você está, por exemplo, programando para a web. Você está programando para a web, nessa tua perspectiva, por exemplo, pode incluir um componente chamado, sei lá, um navegador, para você poder visualizar aquela página. Então, a perspectiva é quais são os elementos visuais, né, que vão estar aparecendo para você naquele momento, né? Então, nesse Java básico aqui que eu tenho, desculpa, nesse Eclipse básico, a principal é essa Java, que é a default, que é essa padrão, né? Por exemplo, se eu quero depurar, marcar aqui para depurar. Então, eu não quero que na hora que eu executar o código, quero que ele pare nesse ponto aqui. Então, olha, na hora que eu vou depurar, ele vai perguntar, olha, eu vou estar mudando de perspectiva. Você quer mudar de perspectiva? Por quê? Na hora de depurar, ele vai mostrar outros componentes para mim. Aí ele mudou de perspectiva, passou para a perspectiva de debug. Observe que na perspectiva de debug, eu já tenho, por exemplo, as variáveis. Nesse caso aqui tem só uma variável, né, que é essa args, mostrando o valor dessa variável, eu posso linkar e ver o valor dela. No caso, ela é uma lista e ela está vazia, não foi passado nenhum parâmetro para essa execução. Então, isso é uma outra perspectiva. O IntelliJ, né? IntelliJ também segue essa ideia, porque quando você pode vir, ao invés de você ficar aqui parando, o que eu quero visualizar? Eu vou mostrar isso, né? Qual janela que eu vou mostrar aqui? Então, tem um monte de janelas que eu posso mostrar. Ele já tem as perspectivas que agrupa algumas janelas. Você pode, inclusive, criar novas perspectivas. Se você não gostar dessa padrão, você pode criar novas perspectivas. Parei aqui. Aí eu posso voltar para a perspectiva de Java, que é a perspectiva que eu estou desenvolvendo. Então, são esses elementos de visualização aí. Então, vamos criar um projeto aqui, né? Para ver um pouco dessa questão do... Aqui. Nessa outra sequência aqui, ele apresenta alguns conceitos aqui primeiro, né? Não, tá aqui. Antes da gente ir lá e começar a criar o projeto, né? Então, aqui, pessoal, temos uma definição aqui, né? Um objeto é uma entidade autocontida que contém atributos e comportamentos. Essa é uma definição bem direta. Então, quando a gente fala de atributos, né, aqueles campos, e no Java a gente chama também de variáveis de instância, ou fields, né, esses atributos. E o comportamento são os métodos, né, o que aquele objeto pode fazer. Então, um objeto bem básico, que a gente já usa desde o início, né, é uma string, por exemplo. Uma string é um objeto. Eu posso criar aqui uma string s, instanciar uma string aqui. E aí, o que eu posso fazer com essa string? Eu posso aplicar métodos nela, né? Posso linkar e aplicar o método s.upper to uppercase, né? To uppercase. E aí, é algo que a gente pode fazer com uma string. Então, uma string é um objeto aqui no Java. Então, string em Java não é um tipo primitivo da linguagem. Ele é um objeto como os outros objetos que a gente vai implementar. Porém, esse string,
ele faz parte aqui da plataforma do Java. Então, essa classe string está definida lá em Java, lang string. Opa. Aqui nas minhas anotações, né, eu não coloquei algo diferente em relação a esse conceito de objeto. Né? Então, e aí é legal a gente entender esse objeto, né, como algo que tem uma responsabilidade, né? Então, definido, essa ideia dele esse autocontexto, autocontido, né? Então, ele não precisa, né, do programa em si para funcionar. Então, a ideia geral seria que eu posso pegar, por exemplo, esse objeto e levar ele para uma outra aplicação, né, e ele ser autocontido. A gente vai ver que, na prática, a gente tem uns desafios aí, né, para conseguir isso. Então, quando ele tem esse autocontido, a gente vai ver que programar em orientado a objeto, criar classes, instanciar objetos, não é algo difícil da gente aprender esses conceitos básicos. Mas é algo difícil, né, e vocês não vão aprender aqui nessa disciplina, vocês vão aprender com a experiência de vocês, leva anos, que é desenvolver um software de qualidade. Né? Então, o desenvolvimento de software não é fácil. Não tem nenhum paradigma que vai tornar essa tarefa uma coisa fácil. Eu agora estou programando orientado a objeto, orientação de objeto é uma maravilha e eu consigo agora criar objetos de software de qualidade por causa disso. Ou estou usando paradigma funcional. Não. A gente tem conceitos e conseguir usar esses conceitos da melhor forma não é fácil e não tem uma fórmula. Não tem nem no... Vocês não vão achar no Stack Overflow uma resposta para isso. Então, tem duas características, né, que não está destacada logo ali. Coesão e acoplamento, né? Então, um objeto, quando ele é autocontido, né, tem um pouco a ver com isso aqui. Então, quando o objeto ele tem uma coesão, significa que aquele objeto, você tem uma responsabilidade, ou ele tem uma tarefa, e ele faz aquilo. Ele não vai resolver um monte de problemas ao mesmo tempo. E coesão, em desenvolvimento de software, não é só ligada à orientação a objeto. A gente pode falar uma função coesa. Você cria uma função para calcular a raiz quadrada, você não espera que aquela função lá no meio envie um dado para a web ou faz uma outra operação. Não, ela tem que fazer só aquilo, tem que ter coesa. E acoplamento, né, essa ideia de que esse teu objeto ele não está acoplado a outros elementos. Então, quando a gente trabalhava lá na programação estruturada e tinha variáveis globais, a gente estava afetando, por exemplo, essa característica do acoplamento. Se uma função utiliza uma variável global, ela está acoplada, né, àquele módulo, aquele sistema ali. Quando você cria uma função que só depende dos parâmetros de entrada, ela tem baixo acoplamento. Então, na orientação objeto, a gente usa também esses dois conceitos, né, coesão e acoplamento. Então, o objeto ele tem um estado, né? Então, quando a gente fala estado objeto, em qualquer momento você pode olhar para aquele objeto e avaliar os valores dos atributos. Então, o objeto ele tem valor de atributos. Né? Então, se você tem lá uma pessoa, você pode avaliar lá qual que é a idade daquela pessoa, qual que é a altura daquela pessoa, qual que é o peso daquela pessoa. Então, alguns desses atributos podem variar no tempo. Né? Então, qualquer estado do tempo, a gente pode analisar esses valores. Tem um comportamento, como reage, e tem identidade única, né? A identidade única, alguns até mostraram aí, por exemplo, no Python, né, quando a gente pega aquele ID, no caso em programação orientada a objeto, é comum a gente usar o próprio endereço de memória, né? O endereço de memória, ele é único. Então, o objeto ele é instanciado na memória, ele tem aquele endereço, e aquele endereço não muda. Então, usa normalmente essa identidade.
Então, um conceito que tem em orientação objeto é o conceito de herança, né? Então, esse é um conceito bastante explorado na orientação objeto. A gente vai entender melhor por quê, né, da importância da herança. E a gente vai entender também que a herança também como um termo que eles gostam de usar muito na parte de desenvolvimento de software, né, engenharia de software, né, que veio do... Esqueci o nome do autor, que não é a bala de prata, né? Então, isso aí veio de um livro antigo, do... Qual é o nome dele aqui? Né? O Fred Brooks, né? Então, quando vocês veem alguma palestra, pessoal, alguém falando, não existe bala de prata, isso aí sempre se repete, né? Se repetem muito isso. Veio desse artigo, né? No silver bullet, né? Não existe bala de prata. Não existe uma única bala que mata todos os seus problemas, que resolve todos os seus problemas, não. Então, a herança mal usada também, ela é um problema, e a gente vai ver que ela afeta a questão de acoplamento. E quando vocês apresentarem os padrões de projeto, eu acho que vocês vão entender melhor isso. Então, aquele é um pouco daquele resumo que eu mostrei em cima, né? E os objetos, eles têm que se comunicar. A gente vai ver que os objetos se comunicam na linguagens orientada a objeto, né, nesse paradigma. É comum usar o termo mensagens, né? Os objetos se comunicam através de mensagens. Na prática, quando a gente fala de mensagem, a gente está falando de métodos. Então, por exemplo, eu tenho aqui dois objetos, um objeto pedido e um objeto produto. Para o objeto pedido calcular o valor total, ele precisa saber o preço de cada produto. Então, é como se ele estivesse enviando uma mensagem para esse objeto, produto, e pedindo o preço. Basicamente chamada de métodos, né? Linguagens como Smalltalk e Objective-C, né, que se inspirou bastante no Smalltalk, gostava de, na sintaxe, tentar deixar mais clara, né, essa ideia de que um objeto está chamando uma mensagem, está passando uma mensagem para o outro objeto. Em linguagem estilo C++, que foi baseado em C, é muito parecido com a chamada de função, chamada de método. Eles não mudaram muito isso, não. Então, pessoal, aqui tem um ponto interessante que ele destacou aqui. Né? Então, por exemplo, eu tenho um objeto aqui, por exemplo, pessoa. Né? Só que a gente pode pensar numa pessoa genérica. O que uma pessoa genérica tem? Quais são os atributos que uma pessoa genérica tem? Quando a gente pensa numa pessoa genérica, que conceito que é esse? Né? Uma pessoa genérica. Como é que a gente traduz esse conceito para dentro da orientação a objeto? Alguém aí? Como é que a gente implementa esse conceito? Pessoa genérica. Atributos genéricos? Tem essa ideia de atributos genéricos, né? Que é um outro conceito. Pensando quando a gente pensa numa pessoa, a gente não está pensando no João ou na Maria, a gente está pensando numa pessoa. Então, essa pessoa genérica, né, seria a classe. É isso. Então, a gente estaria pensando numa classe, que é comum a todos, nessa abstração, claro, isso é bom. Porque a gente vai ver que tem até, não só em livros didáticos, né, mas pensa-se muito na classe como uma fábrica de objetos. Né? Porque quando a gente implementa, é isso que acontece. Mas a classe, esse conceito. Né? E aí que está a questão, quando a gente fala de orientação a objeto, de um dos termos, né, alguns conceitos de orientação a objeto, que é a abstração. Está presente em tudo na computação, né? Mas aqui a gente está abstraindo. Então, a gente está abstraindo uma pessoa a partir desses atributos aqui. Esses atributos são suficientes, né, para descrever uma pessoa?
Por exemplo, uma pessoa anda, né? Normalmente a pessoa se movimenta. Na maioria dos casos, com as próprias pernas, né? Ou através de uma cadeira de rodas. A pessoa pode se movimentar. Se essa pessoa se movimenta, por exemplo, eu não estou colocando aqui em comportamento, por exemplo, e se movimentar. É importante eu colocar, por exemplo, andar como um comportamento da pessoa? Porque vocês devem ter lido aí sobre orientação a objeto, é muito comum se falar orientação a objeto, você traz conceitos do mundo concreto, né, para a computação, né? Então você consegue, é mais próximo dos objetos reais, você vai estar implementando os objetos reais. Porém, existe abstração, né? Depende qual que é o papel, né, dessa pessoa no teu sistema, o que você está implementando com relação a essa pessoa. Você não vai trazer tudo que descreve uma pessoa. É até filosófico e difícil você dizer o que é uma pessoa. Então você vai trazer apenas os conceitos que fazem sentido para o teu negócio. Estão entendendo, pessoal? Aí está o conceito de classe e de abstração. Então, quando a gente cria uma classe abstrata, Clebson, vamos deixar para um outro momento. Né? A gente tem outro encontro que a gente vai falar sobre classes abstratas. Né? Existe esse conceito de classe abstrata, né? Mas se a gente for pensar na classe, né, a classe em si ela é um conceito abstrato. Né? O objeto seria o tipo concreto ali, né? O que você pode ter. Então, uma pessoa, por exemplo, tem nome. Né? O nome do João, por exemplo, é João. Né? O nome dele é João. João Carlos, sei lá. Então, você tem aquela pessoa ali, ela tem... Quando você vai ver o valor do nome dela. Né? Classe abstrata, a gente vai ver um outro, que é outro conceito, que são classes que, a partir delas, eu não consigo já instanciar objetos. Então, classes abstratas, eu preciso, a partir delas, criar novas classes, e essas classes serem classes concretas, classes que eu posso derivar objetos. Então, e aí, é um conceito que está presente na maioria das linguagens orientadas a objeto, né? Esse conceito de classe abstrata. E a gente vai ver melhor por que se usa essa ideia de classe abstrata, interfaces. E isso, pessoal, tem muito a ver com linguagens estaticamente tipadas. Por exemplo, classes abstratas em Python, né, talvez, em geral, não faz muito sentido a gente criar classes abstratas em Python, a gente vai entender melhor isso no outro encontro. Mas vamos pensar na classe mais simples mesmo aqui. Então, vamos criar criar aqui um projeto, seguindo esse tutorial. A gente volta aqui nos outros conceitos aqui. Então, vou criar um projeto aqui. Criar aqui com 8 mesmo. Vou trabalhar com modo por enquanto, mas vou criar com 8 aqui. Primeiro. Então, se eu quero trabalhar com pessoa, eu posso criar aqui a minha classe person. Então, vou em new e crio minha classe person. Só que, quando eu crio a classe person, está faltando uma coisa aqui que eu não fiz, né, pessoal? O que está faltando fazer aqui? Aonde que vai ficar essa classe person? No Java, eu tenho um conceito que é pacotes. Né? Aí, quando eu criei a classe person, né, ele jogou para mim num pacote default. Seria o pacote a raiz do meu sistema. Mas a boa prática nos diz para criar pacotes. A gente vai entender por que a gente cria pacotes aqui no Java. Lá no C++, por exemplo,
existe um conceito similar, que é o conceito de namespace. Então, eu vou criar um pacote aqui, lá, br.ufman.sp, primeiro programa. Acho que vou deixar só direto aqui. Primeiro programa. Eu vou carregar essa minha classe para lá. Aqui, quando ele fala de pacote, então aqui ele coloca a estrutura, né, do pacote. Então, o pacote, a forma que a gente escreve o pacote é o quê? É o domínio inverso, né? Então, por exemplo, org type, org name, app name e componente name, né? Então, essa seria a definição do pacote, né? Então, isso é obrigatório? Não. Mas é a convenção usada dentro do Java para definir nomes de pacotes. E aí você tem uma estrutura hierárquica, né? Então, por exemplo, quais são os pacotes.com? Aí você tem aqui, com, ponto, alguma coisa. Dentro de uma empresa, né? Dentro br.ufma. Então, posso ter lá todos os pacotes que pertencem à UFMA. E aí posso estar, agora eu quero ver não apenas dentro da UFMA, mas dentro do departamento de computação, de computação, são todos br.ufma.scp. Então, é uma forma de você organizar isso. E aí, na classe person, né, a gente tem aqui alguns atributos. Eu vou copiar e colar esses atributos, né, que define uma pessoa. Então, nome, idade, né, altura, peso, cor dos olhos, gênero. Tem aqui alguns desses atributos. Observe que aqui já tem a palavra private, né? Se eu tenho a palavra private, significa que esses atributos, eles só são visíveis dentro da classe. Então, isso é uma boa prática com relação à orientação objeto, você não expor todos os seus dados. Você sempre coloca seus dados internos, né, o estado interno da classe. O estado, a gente fala de estado do objeto, o estado interno daquele objeto, né, ele é sempre oculto. Você precisa definir, através de métodos, o que seria público e como você poderia acessar esses atributos. É a parte que normalmente as pessoas acham bastante chata, né? Então, vamos ver aqui já como que a gente instanciaria, né, um objeto do tipo person. Eu vou fazer um pouco diferente do tutorial, né, até porque eu vou criar aqui uma nova classe, uma classe de teste, não usando o JUnit. A gente vai ver a questão do JUnit depois. Mas seria a minha classe principal, o void main. E agora eu vou instanciar aqui. Como é que eu instancio um objeto do tipo person, pessoal, aqui em Java? Então tem que declarar o tipo, né? P do tipo person. Depois, o que eu coloco aqui? Para instanciar um objeto. Eu consigo instanciar um objeto do tipo person aqui já? Eu já consigo instanciar? Alô? Vocês estão aí? Eu só coloco aqui person, igual no Python. O que eu tenho que colocar antes aqui? Tem que colocar aqui um new, né? New person. Isso aqui vem da sintaxe do C++, né?
E aí eu vou sysout, sysout, né? Então, aqui no Eclipse, né, para quem não conhece o Eclipse, a gente pode, e a outra linguagem também tem isso, complexos, né? A gente pode escrever só sysout, Ctrl barra e ele completa para a gente. Eu vou mandar imprimir o P aqui. O que aconteceu aqui, pessoal? O que ele imprimiu para mim aqui? Participem aí, pessoal. Vamos falar. Aqui no início é o nome da classe, né? Observe que o nome da classe não é apenas person, né? Mas o nome da classe envolve também todo o pacote, né? Então, o nome da classe completo seria isso, br.ufscp, primeiro programa, .person. E esse número aqui seria o quê? Pode usar ele como ID, né? Ele é o ID. Arroba, e esse arroba, normalmente é o quê? Referência de endereço, né? Então, está dizendo, olha, existe uma instância desse cara no endereço tal. Né? Então, esse P, ele é um objeto person e está localizado nesse endereço aqui. Se eu tentar aqui p.name, João, ele já mostrou aqui um erro, né? Está errado, por que ele não compila, né? Person is not visible, né? Então, não é visível. Então, eu preciso aqui, nesse caso, eu preciso criar métodos públicos para acessar esses atributos. Eu preciso criar métodos públicos para acessar esses atributos. Para poder tanto visualizar quanto alterar esses produtos. Esses atributos, né? Como é que esses métodos chamam, pessoal? Esses métodos que eu preciso criar aqui? Métodos que eu preciso criar aqui. No Java aqui, gente. Como é que chama, pessoal? Alô, alô. Caio, Beatriz. Os gets e sets, né? Só o Klebs que participa, pessoal. Vamos falar aí. São os gets e sets, né? São métodos, a gente pode chamar também de métodos acessores, né? Então, são os gets e sets. Então, eu teria que escrever aqui, por exemplo, o setName. Então, eu vou escrever aqui o setName. SetName, ele é um método público, né? Então, Java tem tipo, né? Esse método, ele tem um efeito colateral, que é o que? Ele vai receber o nome, né? E vai alterar. Então, ele não tem um retorno explícito. No Java, a gente coloca void, né? Então, ele vai receber um name, né? E aqui eu vou setar esse name. Vou fazer desse jeito aqui. Pronto. Beleza. E aí eu tenho o getName. Já o getName é o método que visualiza, que retorna, né, o valor. Então, public string getName, eu não vou passar nada e ele vai me retornar o name, por exemplo. Vamos testar? Vamos testar isso aqui agora. Então, eu não posso fazer p.name, né? Eu vou ter que fazer p.setName. E agora eu vou imprimir p.getName. Vou mandar imprimir. Poxa, pessoal, imprimiu aqui nulo. Não deu certo, né? Olha, setei lá, João, e ele imprimiu nulo aqui. Qual que é o erro aqui, pessoal? Por que ele está imprimindo nulo lá?
está errado aqui nessa minha classe aqui? Alguém aí? É isso, Clebson. Mas, pessoal, o restante é Luiz, Joanis, tem muita gente que sabe bastante coisa, vocês podem participar também. Então, pessoal, lá no Python, né, a gente tem, sempre na definição dos métodos, um atributo aqui chamado self, que lá pode ser dado qualquer nome, né? Esse atributo, que é o primeiro, sempre o primeiro atributo lá no Python, refere a ele mesmo, aquela instância, né? Então, o Python, ele preferiu, né, para o projeto de linguagem, deixou isso bem explícito. O self é como é o primeiro argumento. Só que é interessante, ao mesmo tempo é estranho, porque na hora que você chama o método, você não passa ele, né? Mas aquela ideia de quando você está fazendo aqui, por exemplo, p.setName, ou aqui, para a gente ver melhor, p.getName, é como se esse p tivesse sendo passado aqui, parâmetros, né? No Java, a gente não coloca self nem this aqui no método. A gente não precisa isso. Não precisa colocar isso tão explícito. Mas como é que eu tenho uma variável chamada name, né? Aqui, essa variável name aqui é o parâmetro da função. E existe um name, que é uma variável de instância, que é um field da classe person aqui. Só que como eu defini o name aqui, esse name, ele oculta o outro. Então aqui é como se eu estivesse alterando o próprio name que estava sendo passado. Ele não está mexendo no name que é local aqui, que faz parte da classe. Se as variáveis tivessem nomes diferentes, já resolveria, né? Mas eu posso especificar aqui, por exemplo, this.name, eu estou dizendo, olha, observe que já estava me dando um warning, né? Já estava me dando um warning aqui, então é importante olhar o warning. Vamos ver. The assignment to variable has no effect, né? Então, já estava me avisando isso aqui. Então, agora eu vou colocar aqui this.name. E aí, vamos testar? Observe aqui, pessoal, que quando a gente está imprimindo essas coisas, a gente já está fazendo um teste. Eu estou setando um valor e estou visualmente, eu olhando, para saber se o valor que está sendo impresso é o valor esperado. Naquele exemplo anterior não era o valor esperado, estava imprimindo nulo. Mas aqui agora está imprimindo João. Aqui, pessoal, por exemplo, alguns de vocês poderiam falar, não, ao invés de colocar this.name, eu boto name aqui, né? E aqui eu boto um X. Ó. E aí eu não precisaria colocar this.name. Por que é ruim você colocar um nome, um parâmetro, por exemplo, um X ou um Y, qualquer coisa aleatória, assim, sem um significado? Porque, olha aqui, quando a gente... dificulta a legibilidade. Aqui, por exemplo, quando você olha esse código aqui, Beatriz, observe que p.setName João, né? Não mudou nada, né? No meu código aqui não mudou nada. Né? Lá mudou. Mas na hora que você já está, por exemplo, os ideias não te ajudam a gente, né? Observe que na hora que eu estou escrevendo, p.setName, string x, né? O que esse x está fazendo, né? Fica mais explícito também. Eu também concordo. Esse método é muito simples, é um setName, é um método padrão, né? A gente atualizar, a gente realmente sabe o que ele faz. Mas imagine que você tivesse um método que tivesse lá vários parâmetros. X, Y, Z. Aí, quando você define melhor ali o nome, né, daquele parâmetro, você já sabe qual o valor que você tem que passar ali. E vocês viram lá com Swift, com Dart, que tem linguagens que
Então, inclusive, você vem aqui, coloca X, por exemplo, o correto lá, o name, João, para deixar ainda mais explícito ainda. Né? Mas você usar nomes aqui que tenha significado, melhora a legibilidade, né? E imagine que você pode estar desenvolvendo uma biblioteca para ser usado por outras pessoas, né? E tem um monte de parâmetros ali. Então, a gente usar nomes significativos é importante, né? Vocês conhecem já ouviu falar no livro Clean Code? Então, o Clean Code começa com isso, né? Nos grandes desafios, né, para nós é definir nomes, né, de coisas. Porque quando você define nomes, você define, essa classe é uma classe person. Então, você já definiu que aquela classe é uma classe que vai carregar os atributos e comportamento de uma pessoa. Você não vai colocar ali, por exemplo, métodos de impressora, métodos de web, nada ali. É uma classe que só manipula pessoas. Se você cria uma classe do tipo processamento, por exemplo, você pode botar qualquer coisa ali dentro. Então, quando você define um bom nome, isso já ajuda a gente a limitar o escopo, né, delimitar aquela classe, o que ela faz, o que ela não faz. Só que esses gets e sets são muito trabalhosos, né? E aí a gente pode usar a própria IDE para nos ajudar. Então, a IDE tem aqui em Source várias operações que nos ajudam, por exemplo, inclusive gerar os gets e setters, generate gets e setters. Não, só que ele tá pegando só o selecionado aqui, né? Eu posso até selecionar aqui. O name eu não preciso, né? Já está criado. Source, generate, get, and setters. Type. Eu estou reclamando. Não, estou no person teste, né, pessoal? Vocês viram que eu estava clicando no lugar errado, né? Tem que clicar aqui no person, né? Então, o name já tem, né? Vou criar get e setters para todas as outras aqui, ó. Então, aí ele já gerou esse código para a gente. Então, eu fiz esse código inicial para a gente destacar essa questão do this aqui, né? E dos nomes, né? Então, no dia a dia, a gente vai estar sempre usando esses gets e sets. E aí, pessoal, e a gente poderia, por exemplo, eu estou escrevendo em português, eu vou chamar esse negócio de, sei lá, define nome e pega nome. Além de ser um termo esquisito, né? Pega nome, mas colocar escrever de outra forma esse cara aí. Será que a gente pode fazer isso? Definir outros nomes para esses gets e sets do Java? A linguagem iria me proibir, por exemplo, se eu quisesse criar aí, em vez de chamar de set, chamar de seta, e, sei lá, retorna, ou hatch, sei lá, esquisito. Vamos pensar um nome melhor aí, para retornar esses caras aí. Qual que seria o problema aqui, pessoal? Marcelo, quer falar alguma coisa, Marcelo? Fala aí. Marcelo levantou a mão ou levantou a mão sem querer? Foi sem querer? Tá joia, Marcelo. Então, em algum momento, vocês acham que a gente é obrigado a seguir essa ideia de set get? Não sei que são palavras reservadas? Então, Beatriz, o get set não são palavras reservadas. Eu poderia dar qualquer nome para esses caras aqui. Né? Só que isso aqui que a gente está fazendo no Java, no universo Java, é chamado de POJO. Algum de vocês já ouviram esse termo, POJO?
Que é você que criou. Vamos ver aqui, ó, Pojo. O Plain Old Java Object. Né? Então, esses caras, né, são essas classes que têm apenas esses métodos, get e set. E ela segue um padrão, né, do Java Bean. A gente vai entender melhor isso quando a gente mostrar a questão de metaprogramação. Então, vai ter frameworks, a linguagem não te proíbe você dar o nome que você queira. Você pode dar o nome que você queira aqui. Mas alguns frameworks te obrigam a seguir esse padrão se você quiser usar aquele framework. No Kotlin, só que o Kotlin está implementando tudo isso, o get e o set para você. Então, quando você acessa lá ponto nome, você não está acessando o atributo de modo público. Na verdade, ele está implementando isso. O data class é um POJ resumido, bem colocado. E no Java Bean, você é obrigado a seguir isso, porque a gente vai implementar isso, né, em metaprogramação. Eu não sei se a gente vai conseguir realmente nessa unidade ou se vai ficar para o início da terceira unidade. Mas em metaprogramação a gente faz isso. Por quê? Lá quando a gente implementa o Hibernate, a gente usa o Hibernate, por exemplo, o próprio framework vai pegar aquelas variáveis. Você tem o lance do... o React tem mas o React tem essa questão do imutável, né? E aí você tem que obrigado a usar esse use state para ele saber onde está sendo mudado. Mas aqui é um pouco dessa coisa do deixar o... Porque, por exemplo, em alguns momentos você pode realmente implementar o set, né? E aqui você fazer alguma checagem. E às vezes esse set, por exemplo, pode ser que o efeito dele não seja alterar apenas uma variável, seja enviar essa informação para algum outro lugar, né? Ou fazer algumas atualizações. Por exemplo, eu quero, na hora que eu faço set name, por exemplo, ao invés dele guardar o nome numa única variável, ele cria duas variáveis, primeiro nome e último nome. Ele guarda isso separado. Então, não estou preocupado como é que ele vai guardar isso. Mas a gente vai ver que tem framework que espera que a gente escreva dessa forma. Então, sempre é dessa maneira. Por exemplo, se eu tenho lá cor, vai ser get, o C maiúsculo, O e R. Então, vai ser exatamente assim. Eu não posso, por exemplo, nomear aqui como, por exemplo, botar nome, voltar lá no... É privado? É privado. Então, eu vou botar aqui nome, aí eu vou colocar set name, aí aqui eu coloco this.nome, e aqui eu coloco return nome. Então, quem está acessando lá de fora, eu mudei o nome da minha variável, não afetou lá fora. Só que a gente vai ver que, no caso de metaprogramação, eu tenho que obedecer esse padrão mesmo, tem que ter o mesmo nome aqui. Name. Não pode ser set name. Se eu coloco nome aqui, tem que ser set nome e get nome. Tem que seguir o nome do... E aí, por exemplo, aqui... se eu quero agora passar esses atributos, né, eu teria que fazer p.setName, p.setAge, p.setIColor para cada um dos atributos, né? Só que existe construtores, né? Eu posso, na hora que eu estou instanciando aqui, eu posso querer aqui, nesse momento, já passar os parâmetros, né? João, e passar os outros parâmetros aqui. Para isso, eu preciso de um construtor. Aí, novamente, eu posso usar aqui a ferramenta do Eclipse, Source, Generators, Constructor usando Fields. Então, Fields são essas variáveis. Então, eu vou criar um construtor, por exemplo, eu vou usar o construtor usando apenas o nome e a idade.
João 28. Aí eu vou tentar aqui compilar. Já está me dando nenhum erro, né? Então tem um problema de compilação aqui, né? Tem um problema de compilação. Por que ele não está compilando aqui, pessoal? Ele compilava antes, eu criei um construtor, está dando um erro aqui nessa linha de cima. Essa linha aqui não dava erro antes. Agora está dando erro. Por quê? Por que será que essa linha está dando erro agora, pessoal? Agora tem que passar os valores, né? Então, no Java funciona da seguinte maneira, né? Se por acaso eu não tenho definido nenhum construtor, ele já assume que tem um construtor padrão, né? E aí tem um construtor padrão e pronto, beleza. Mas se eu defino um construtor, aí é como se o padrão, né, aquele construtor que não tem parâmetros, deixasse de existir. Então, se eu quero que ele tenha se eu quero que ele tenha um construtor sem parâmetros, aí eu faço o seguinte, eu crio um outro construtor sem parâmetros. Aí eu tenho que fazer isso explícito. Eu vou apagar esse super aqui por enquanto, depois a gente volta no super. Aí agora eu posso ter as duas situações. Eu posso ter o person aqui, né? Eu posso ter o outro person aqui, getName. Por exemplo, ponto up to uppercase. Aí eu vou imprimir, beleza. Meu João. E agora eu vou imprimir o p.getName.toUppercase. Observe, não tem nenhum warning aqui, né? Warning. Famous not users. Agora está sendo usado. E aqui, pessoal, se eu rodar esse código aqui, o que vocês acham que vai acontecer? Será que vai dar algum erro aqui? Alguém sabe o que acontece aqui? Se eu rodar esse código? Ninguém? Vamos rodar? E aí? Por que deu erro aqui, pessoal? Não tem a string, né? A string ele é um objeto. Como objeto, ele não foi instanciado. Eu não tenho um valor para aquela string, né? No primeiro caso, por exemplo, eu estou atribuindo João. Desculpa, no segundo caso, estou atribuindo João aqui, né? No primeiro caso, eu chamei um construtor vazio e eu não setei, né? Então, o valor de string é nulo. Ele não está apontando para ninguém. Então, é o famoso, né, null pointer exception. É eu tentar executar um método sobre uma variável que não existe. Se tivesse sem o uppercase, ele não daria um erro de execução, mas ele vai imprimir nulo, né, que é o valor que não está apontando para ninguém. E aí, no caso do uppercase, ele vai estar causando essa exceção. Agora eu pergunto para vocês, né? Vocês apresentaram, por exemplo, acho que Dart, por exemplo, Dart. Beleza, vou voltar aqui. Por exemplo, esse código aqui em Kotlin, pessoal, ele não compilaria. Se eu criasse, por exemplo, no momento que eu tentasse lá no Kotlin criar um construtor vazio, ele não vai compilar. Aqui, Clebson, não tem
isso aqui não é uma sequência, assim, né? A classe, a gente está meio que definindo aquela estrutura da classe, né? Então, não é que, tipo, uma coisa é aqui dentro eu tenho métodos. Desculpa, aqui dentro eu tenho comandos. Mas aqui fora eu estou declarando. Então, existem convenções de como que a gente define esses caras, né? Então, a gente pode definir que, por exemplo, que vem primeiro as declarações, né? Depois vem os construtores e depois vem os métodos, né? E isso é para ajudar a gente a ler, né? Porque, por exemplo, às vezes os caras escrevem um código de qualquer jeito, bota aqui uma variável, depois lá embaixo bota uma outra variável e vai jogando essas coisas tudo de qualquer maneira, né? Aí fica ruim de ler. Então, existem convenções, né, de como um código de uma classe em Java deve ser, mas não é problema, não. Só que, por exemplo, aqui dentro, né, nas variáveis locais, eu não posso, por exemplo, criar uma variável local aqui. Tá? E antes tentar imprimir, por exemplo, esse X. Aí não pode. E são comandos aqui. Mas aqui fora é declarações. Eu estou declarando, né, como que é essa estrutura. Então você sabe que existe esse cara. Então, pessoal, aquela coisa no safety que vocês apresentaram lá no Dart, no Kotlin, é com relação a isso aqui. Se eu quisesse ter um código desse aqui, eu teria que ir lá colocar a interrogaçãozinha lá, não lembro como é que é a sintaxe, eu teria que colocar a interrogaçãozinha dizendo, olha, esse name pode ser nulo. Então, quando você for pegar ele, você não pode pegar ele e já aplicando o método em cima dele. Você não pode fazer isso. Então, lá no Kotlin, esse código aqui não compilaria. Em Ruby também, Janice? Ruby eu sou bem ignorante com relação ao Ruby. Assim, mas no Ruby eu não sei como é que é. Mas no Dart, no Kotlin, no Swift, né, a abordagem de solução é muito parecida. Então é o... Então em Java a gente tem que ter esse cuidado. Tem uma de classe aqui. Por exemplo, aqui mas declara sempre assim, né? Por exemplo, aqui já está definindo, por exemplo, country pode ser vazio, pode ser nulo. Aí ele tem que trabalhar com isso depois, né? Sempre usando esse símbolozinho aqui. Depois a gente vai ver no Java como é que isso pode ser feito lá. Então aqui a gente viu aqui algumas coisinhas já, né, pessoal? A gente viu aqui a questão do construtor. A gente está trabalhando aqui com uma classe de teste aqui para a gente poder brincar e visualizar esses caras. Então aqui, em tempo de compilação, o Java não consegue checar isso para mim, essa questão do null pointer. Então, ele não tem a proteção com relação a isso. Coisa que tem algumas linguagens mais recentes que já tem proteção com relação a isso. Ele agora aqui, por exemplo, não vai dar um erro em tempo de execução. Então, linguagens estaticamente tipadas e seguras, elas tentam evitar o máximo de erros em tempo de execução. Tudo que ela conseguir pegar em tempo de compilação é vantajoso, porque em tempo de compilação quem está ali é o programador, né? Em tempo de execução pode ser que não seja o programador que esteja ali, mas sim o usuário. Vamos voltar lá em alguns pontos lá. Então,
Então, aqui é a estrutura da classe. Então, isso aqui, pessoal, é o... Aqui ele colocou as variáveis aqui, primeiro as variáveis. Depois aqui o construtor e depois os métodos. Então, isso é uma coisa de convenção. Aqui acho que a gente já pode falar uma outra coisa aqui na hora de definir as variáveis aqui. A gente pode aproveitar esse exemplo aqui e mostrar uma outra coisa aqui. Eu tenho aqui uma person, né? Então, essas variáveis aqui, pessoal, são todas variáveis de instância. Cada objeto que eu crie, eu vou ter um valor diferente. Por exemplo, vou chamar aqui de P1, P2, então P1. Eu vou iniciar P1 com Maria aqui. 35, e João tal. Então, o nome em P1 e o nome em P2 são valores distintos, né? Então, cada objeto tem o seu valor para name. Né? Eu altero o valor do name, não altera lá. Vou criar mais uma outra coisa aqui. P3. Vamos ver aqui uma coisinha sobre o garbage collector aqui, pessoal. Então, aqui na linha 14, o que vai ser impresso aqui, pessoal? Qual o valor que vai ser impresso aqui na linha 14? Marcos ou Maria? Alô? Estão acompanhando, pessoal? Só para vocês acompanharem, presta atenção. Maria, né? Bem esperado. Né? Maria? Imprimiu Marcos. Marcos, né? Beleza, porque eu criei aqui uma nova instância. Então, aqui, pessoal, é importante a gente destacar o seguinte. Acho que vou tentar iniciar o Gromit. Só fazer um rabisco aqui. Aqui, pessoal, quem perguntou sobre o Garbage Collector, vamos acompanhar. Então, eu tenho uma variável P1. Né? A variável P1, lá na linha 7, o que eu fiz? O P1, o valor de P1 mesmo, é uma variável, é um endereço, né? Memória. Então, o P1 ele aponta para uma área de memória que tinha todos aqueles atributos. Tem nome, um monte de coisas. Né? E o nome aqui inicialmente era Maria. Agora que eu botei nomes, vou mudar lá. Maria 35. Mas em outro momento, eu vou mudar aqui o nome, só para botar José, para ficar... Só que na linha 13, o que eu fiz? Esse P1 não está mais apontando. Opa. Ele deixa de apontar para essa área de memória e passa a apontar para uma outra área de memória que tem um outro objeto chamado José.
e que tem aqui da de 25. Estão entendendo, pessoal? O valor de P1 é um endereço de memória. No momento, ele aponta para uma área que tinha Maria, depois, em outro momento, ele aponta para uma outra área de memória que tem João. O que acontece com essa área de memória aqui? O que acontece com essa área de memória? Essa área de memória, né, até tem um vídeo lá do Akita, né, falando de C lá. Essa área de memória, ela é alocada lá no que eles chamam de heap, né, que eles chamam de heap, que é esse amontoado. Essa área de memória, se você não apagar, né, o sistema operacional, nem o funcionamento ali da chamada de funções, né, da pilha, não vai desalocar essa área de memória. Então, em linguagens como C, C++, eu tenho que vir cá e executar um método chamado delete, para ele deletar essa área de memória. No Java, essa área de memória é excluída pelo coletor de lixo, né, pelo garbage collector. Então, ele olha para esse cara aqui, ninguém está apontando para ele, ele vai lá e apaga. Certo? Então, observe que, vou mandar imprimir aqui também o P1, né? O endereço mesmo, aqui. Eu vou imprimir o P1 aqui, o endereço, né? Ó, no primeiro momento, olha o endereço dele, era esse 1EB, blá. Aí tinha lá Maria, depois o endereço dele era um outro valor, né? Apagou. Mas olha uma outra situação aqui, né? Eu tenho aqui um person P3 recebe P1. E aí eu vou imprimir P3 e depois imprimir o P3 aqui. E vou depois imprimir aqui embaixo, novamente, o P3 e o P3. Pessoal, acompanha aqui, pessoal. Isso aqui é importante. Isso aqui não se trata de modelagem orientada a objeto, de como desenvolver um software de qualidade, mas isso aqui refere a gente saber usar a linguagem, né? Entender como é que essas linguagens funcionam. Então, observe que eu tenho aqui, eu vou tirar essa impressão do P2 aqui. Vou tirar esse P2, eu não estou usando esse P2. Tirei o P2 fora. Então, no primeiro momento, eu estou imprimindo P1 getName. Ele tem um endereço, estou imprimindo P1 getName, vai imprimir Maria. Aqui na linha 16, eu fiz aqui na linha 14, eu fiz P3, recebe P1. Na linha 16, o que eu vou estar imprimindo aqui, pessoal? O que eu vou estar imprimindo aqui na linha 16? Qual o valor que eu vou imprimir aqui na linha 16? Alguém? Fala aí. Janice, Lucas, Luiz. Beleza, Maria. Acho que faz sentido. Só que depois eu fiz aqui, na linha 18, P1 recebeu uma nova instância, e na linha 20 eu imprimi aqui o getName. A gente viu que aqui ele imprime um novo nome, né? Então aqui vai imprimir José. A pergunta maior seria aqui, na linha 23. Na linha 23 ele vai imprimir o quê? José ou ele vai imprimir Maria? Ele vai imprimir Maria, né? Isso mesmo. Olha lá, ele imprimiu Maria. Vamos ver aqui os valores dos endereços. Ó, no primeiro momento, quando eu imprimi o P1, olha, P1, o endereço dele é esse aqui, ó. Final é 46. Imprimiu Maria.
Aí depois eu imprimi, por exemplo, o P3, que está nesse endereço, 46. Né? Imprimi Maria. P1 recebeu uma nova instância, que agora é esse final 3F aqui, imprimiu José. Mas Maria continua apontando para a mesma instância. Então, variáveis em... Não, eu parei aqui rapidinho, pessoal. Ele continua... Isso aqui que a gente... É legal quando a gente vê linguagens, por exemplo, aprende com a linguagem C, que fica mais claro para a gente essa ideia de endereço de memória. Né? E entender que esses objetos, essas variáveis, elas não contêm um valor em si do objeto, ela contém apenas uma referência para a área de memória. Então, aqui a gente tinha uma situação que era P1 apontava para uma área de memória, com aqueles valores lá, P1. Aí, quando a gente falou que P3 recebe P1, o P3 não recebeu o valor. P3 recebeu esse endereço também. Então, ele está apontando para a mesma área. Só que depois, em outro momento, foi alocado uma nova área de memória. O P1, o P1, opa, o P1 deixou de apontar para essa área de memória, que tinha Maria, e passou a apontar para essa nova área. Só que o P3 continua apontando para a mesma área, por isso que o P3 imprimiu aquele valor. Então, aqui observem, pessoal, que esse algoritmo de garbage collector, ele não é tão simples assim. Né? Então, não é porque o P1 está apontando para uma nova área de memória que eu possa apagar aquela área de memória que ele estava apontando anteriormente. Porque pode ser, né, que agora tem uma outra variável apontando para ele. Agora vocês entenderam aquela estratégia do Rush que os alunos apresentaram? Lá naquela abordagem do Rush, o que aconteceria aqui? Lá no Rush, né, eu acho, né? Não conheço o Rush, mas eu acho que seria o seguinte. Ó, ele tem um lance do ownership, né? Saulo, pessoal. Então, eu tinha o P1 está apontando para uma área de memória aqui. Quando eu fiz P3 recebe P1, é como se eu estivesse passando o ownership, né, a propriedade daquela instância para o P3. Então, ele não fica... O P1 para de apontar para ele. Agora, quem está apontando para ele não é o P1 mais, é o P3. Ele não tem uma situação que você tem dois objetos apontando para a mesma área de memória. Então, é sempre só tem um cara apontando. Quando aquele cara deixa de apontar, por exemplo, ele pode apagar aquela área de memória. Ou aquele cara deixa, ele perde o contexto dele, né? Deixa de ser acessível, né? Não consigo acessar mais o P3, eu estava numa função e ele deixou de existir, então eu já posso apagar esse cara. Antes de criar um novo objeto? Não, acho que não. Deixa eu ver, tipo... Vamos tentar colocar aqui. Tipo, no P3, eu fazer o P3 receber nulo, né? É isso? O P3 recebe P1? Não. É isso não, né? Antes de criar um novo objeto. O, o nulo, aqui no... nenhum apontando alguma função. Essa é um P3.
Ah, person. Acaba na mesma, assim. Porque o problema aqui se eu faço, por exemplo, person, P1, receber nulo antes, né? O que vai acontecer é que, aí se eu coloco P3, P1, aí vai estar tanto P3 quanto P1 nulo. E o nulo, pessoal, não é nada mais do que zero. O nulo é um zero. No Java, ele não deixa a gente botar o zero aqui explícito, né? Mas o nulo não é nada mais que um zero. É um endereço que não existe, né? Mas aqui, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é essa ideia aqui. O Java, ele fica responsável por desalocar, a gente não consegue fazer delete, né? Lá no C++, a gente faz delete alguma coisa. O Java, ele assume essa responsabilidade para ele através do garbage collector. E aí eu tentei mostrar para vocês aqui que o garbage collector ele não é um algoritmo tão simples, porque ele tem que conseguir ficar controlando quais são as variáveis que estão apontando para aquela área de memória. E ele tem que descobrir, né, e ele não pode fazer isso errado, né? Tem que fazer isso, seguir até uma abordagem mais conservadora. Ele não pode desalocar uma área de memória que não era para ser desalocada. Então ele tem que ter certeza que aquela área realmente não tem nenhuma variável acessando aquela área de memória, ela é inacessível. E ele não pode fazer. Aí ele tem duas situações. Se ele faz isso com muita frequência, o teu programa cai a eficiência, porque você tem ali um background, um programinha rodando. Se ele não faz isso com muita frequência, você tem um consumo maior de memória. Então tem áreas que poderiam estar sendo desalocadas e não estão sendo desalocadas. Então por isso que o C++, se você programar um código C++, e se você tiver tomado cuidado com isso, o seu código C++ consome menos memória. Mas lembre que o C++ deixa por conta do programador. Se o programador não estiver fazendo os deletes corretamente, o custo computacional vai ser pior, né? Era melhor deixar do Java. Então, por isso que tem essa abordagem. Não só do Java, né? Do Python, JavaScript, essas linguagens todas têm garbage collector. Então, o Java, quando vocês vão ler algum livro, alguma coisa sobre o Java, sempre fala do garbage collector, muito por causa que a gente estava vindo do C++ e indo para o Java. Então, se destacava muito o garbage collector do Java, coisa que no C++ não tinha. Mas o garbage collector não é algo, uma invenção do Java. É algo que já existia em Lisp lá na década de 50. E essas linguagens aí interpretadas, Python, PHP, JavaScript, Ruby, tudo tem. E aí, para sistema, né, é um overhead. Né? Então, por isso que tem linguagens para trabalhar sistema operacional, né, tipo C, C++, não tem isso. E o Rust criou uma outra abordagem aí para não deixar por conta do programador essa responsabilidade de desalocar, mas também não ter um overhead de um garbage collector. Então, essa questão do garbage collector, acho que agora ficou mais claro. E aí, um outro ponto que eu queria mostrar para vocês é com relação a variáveis de classe. Então, essas variáveis que a gente definiu aqui, todas são variáveis de instância. Pertence àquela instância. Mas eu poderia criar eu vou criar como público, para facilitar aqui, uma variável de classe. Então, essa variável, ela pertence à classe. Eu posso acessar ela usando diretamente a classe, por exemplo. Vou comentar tudo aqui. Person count. Não, só que eu esqueci de colocar, né, pessoal? Eu coloquei só public, né? Para dizer que ela pertence à classe, eu tenho que colocar a palavra static. Estão acompanhando aqui, pessoal?
Isso aqui é coisa do Java, né? Mas outras linguagens têm também, né? Só que em Java, ele tem essa palavrinha que é realmente uma palavra-chave, porque ele usa ela para muita coisa. O static aqui, quando o static está associado a uma variável declarada dentro de uma classe, eu estou dizendo, olha, essa variável não pertence mais apenas àquela instância, ela pertence a toda a classe. Então, por exemplo, inclusive eu posso imprimir ela, né, sem ter nenhuma instância, não preciso ter nenhuma instância. E aí, se por acaso, por exemplo, a minha instância vem aqui, faz, por exemplo, count person é igual a count person mais um. E eu vou lá e instancio os objetos. Instancio um objeto, instancio outro objeto, instancio outro objeto aqui. E foi imprimir esse count person, imprime aqui, imprime aqui, imprime aqui. Observe que aí agora, observe, ele estava com 0, aí aqui eu imprimi ele nesse ponto aqui, eu já instanciei 2 objetos, né? Agora já está com 2, né? Depois no final aqui eu instanciei mais um outro objeto, ele está com 3. Então, esse cara aqui, ele pertence à classe, não pertence à instância. Mesmo que no Java, ele permita, por exemplo, eu venho aqui escrever p3.countPerson, mas esse cara, ele é único para todo mundo. Observe que ele até me bota um warn aqui, né? Olha, vamos ver o que ele escreve no warn aqui. Olha lá. A linguagem, ela deixa a gente usar dessa maneira, mas, olha, the person, count person, é um static field. Ele deve ser acessado de uma forma estática, né? Aí ele até me ajuda aqui, ó, indicando, olha, muda o acesso para person, né? É melhor. Entenderam, pessoal? Para ficar bem explícito, né, para quem está lendo aquele código, que aquele count person não é da instância, e sim da classe. Ele compila normal, mas pode atrapalhar a legibilidade. Entenderam aqui, pessoal? Entenderam? Então, em Java, alguém pode chegar para vocês e falar, olha, essa variável declara ela como estática, né? É uma variável estática. Só que entenda, quando está falando que é variável estática, é porque ela pertence à classe. Ela não pertence à instância. Ok? Isso aqui em métodos, principalmente, né, o Java usa muito isso. Por exemplo, a classe math. Vou botar aqui. Class math. A documentação do Java ela é muito boa, né? Observe que a classe math, pessoal, como o Java não tem, né, pelo menos não tinha, mas de qualquer maneira tem conceito de módulos agora, mas tudo é definido através de classe, né? Ele é uma linguagem baseada em classe, acaba ajudando a agrupar, né? Você define, por exemplo, o math. Mas observe que aí o math, para ele, é uma classe, né? Só que para você poder acessar esse cara diretamente da classe, todas elas são declaradas como static. Olha. Essa é uma classe meio estranha, né? Em outra linguagem, ela seria um módulo ali, só observe. Porque não faz sentido. Imagina se a gente tivesse que, preciso calcular aqui, sei lá, preciso calcular o número absoluto aqui. Aí você tem que linkar math, m é igual a new math, aí depois você vem aqui, sei lá, int x é igual a m ponto absoluto de 10. Ia ser muito complicado, né? Ia ser muito trabalhoso vocês fazerem dessa maneira. Então, o que a gente faz é usar diretamente
a partir de math, né? A partir da classe. Porque absoluto não é um método de instância, é um método de classe. Ele nem deixa você instanciar um objeto do tipo math, né? Ele provavelmente declarou construtor como privado. Cadê o construtor aqui? Acho que não aparece aqui. O construtor, já passou por isso, né? O construtor do math, ele é privado, porque não faz sentido. Aqui, se a linguagem ela não fosse, ela tivesse, por exemplo, igual o Python ou o Kotlin, que tem aquele conceito de definir funções fora de classes, esse math seria um módulo com funções. Né? Não faz sentido ele ser uma classe. Por que não faz sentido ele ser uma classe? Para a gente ir finalizando a aula aqui, pessoal. Uma classe em orientação a objeto, né, ela tem uma relação muito grande com aquele conceito de tipo abstrato de dados. Tem um livro, né, que esse Code Complete, é um livro muito bom, de um pesquisador da Microsoft. Ele coloca aqui, por exemplo, olha, Abstract Data Types, né, é o fundamento do conceito de classes, em linguagem que suporta classes. Você pode implementar cada tipo abstrato como uma classe. Classe usualmente envolve conceitos adicionais como herança e polimorfismo. Então, o modo de pensar em classe é um tipo abstrato de dados, mais herança e polimorfismo. Então, aí ele coloca, por exemplo, entender esse tipo abstrato de dados é essencial para entender a orientação do objeto. Sem entender tipo abstrato de dados, os programadores vão criar classes que são apenas o nome. Na realidade, elas são mais um modo conveniente, né, de carregar algumas coisas que estejam relacionadas, data e rotina. Então, aquele math lá, ele não é um tipo abstrato de dados, mas foi a abordagem que o Java teve que usar porque não tinha outro conceito. Ele não tem conceito de módulos de funções. Então, ele teve que criar aquilo. Coisa que em outras linguagens poderia resolver de outra maneira. Então, tem uma ligação muito grande com o conceito de tipo abstrato de dados. Então, quando você está modelando tipo abstrato de dados, por isso que vem essa ideia que você não pode acessar os dados internos. Né? Você tem que definir essa interface. Né? Você tem que definir essa interface aqui para acessar os dados e só deixar público o mínimo possível. Então, e aí vem o conceito que ele já colocou lá também nesse tutorial, que é o conceito de capsulamento, né? Vamos ver lá o capsulamento. Então, ó, é um objeto discreto e autocontido, né? Então, essa é a característica do princípio do encapsulamento. Então, o objeto, você tem que tratar o objeto como se fosse um objeto, não como um dado. Quando a gente está pegando aquele cara, instanciando e alterando os atributos internos dele, ao seu bel prazer, você está tratando ele como dado. Você não pode chegar e mexer nos dados dele, você tem que pedir, né, para ele, você tem que passar uma mensagem. Então vem esse conceito de orientação a objeto. E na prática, quando a gente está implementando, né, uma boa abordagem, pessoal, é deixar o mínimo possível público. Então, você só deixa público aquilo que não tem jeito mesmo. Então, inicialmente você implementa tudo com privado, à medida que você vai vendo, você deixando umas coisas como público. Mas você vai tornando isso mais flexível do que realmente você precisa. Não deixe exposto tudo. Por que a gente não deve ficar expondo todo o objeto? Deixar tudo como público. Qual que é o problema com relação a isso, pessoal? Para a gente fechar a nossa aula de hoje. A gente está vendo esse conceito mais objetos, classe e encapsulamento, que a gente quer fechar hoje aqui. Mas por que a gente não pode mudar os dados diretamente? O que afeta a gente mudar os dados diretamente? Eu só tenho um exemplo que eu
A gente pode pensar em dois problemas com relação a isso. Aqui eu coloquei. Alguém? Qual que é o problema, pessoal, que a gente tem de mexer esses caras diretamente? É mais prático, né? Vamos ser sinceros. Porque, por exemplo, hoje em dia é tão que o Kotlin já até faz isso, né, pra gente. Um monte de coisinha lá para deixar mais fácil. Porque é muito mais fácil a gente deixar isso aqui tudo como público e ir alterando os elementos lá diretamente. Essa classe, precisando dessas classes POJ, essas classes POJ, fazer esses get sets é chato, né? Só não é pior porque a ferramenta ajuda a gente, né? Mas é tão chato que a gente vê que linguagens mais recentes têm feito aí uma camadinha aí para não deixar apenas através da IDE, né? A gente, para programar em Java, como ele é tão verboso, a gente depende mais de IDE do que nessas linguagens mais modernas. Normalmente as pessoas falam com relação à segurança, né? E aí, com relação à segurança, como que a gente entende isso? Não sei se esse exemplo aqui, vocês não viram C, né? Por exemplo, se eu tentasse implementar um tipo abstrato de dados em C. Em C, não tem classe. Mas vocês apresentaram aí, por exemplo, Go, Lang e Rush, que também não tem classe, né? É só struct. Aí a gente vai lá, implementa, por exemplo, um construtor para esse tipo de dado, implementa as operações. Por exemplo, uma pilha tem o push, o pop, o top e o empty. Então, aqui eu tenho um construtor, né? E aqui eu tenho a aplicação cliente. A aplicação cliente, ela vai instanciar um objeto tipo pilha, e eu espero que essa aplicação cliente só utilize essas operações, o push e o pop, né? E aí, se a gente for olhar a implementação, por exemplo, para ele conseguir saber aonde que estão esses dados, ele usa essa variável pos aqui, né? Que no caso do push, eu incremento ela, e no caso do pop, eu decremento essa variável. Mas, se eu chegasse aqui, nesse código, se eu pegasse esse código, em algum momento aqui eu colocasse p, seta, pos, recebe 100, o que ia acontecer aqui, pessoal? Vamos fechar, pessoal. Vamos olhar aqui, vamos fechar a aula de hoje. Se eu coloco p.pos recebe 100, o que vai acontecer? Será que eu vou conseguir recuperar esse 10 que eu empilhei? O que vai acontecer aqui? Uma coisa a gente sabe, né? Se eu coloco o pós, ele tem aqui esse controle, né? Ele começa com 0, empilha 1 e passa para 1, empilha o outro, passa para 2, né? Então, até quando eu quero saber o tamanho, eu coloquei aqui, se eu tivesse uma função que retornasse o tamanho, por exemplo, ele vai olhar esse cara. Observe que, por exemplo, eu posso empilhar um monte de elementos, né? Empilhei, empilhei, empilhei. Se eu venho aqui e coloco P, pós, recebe 0, por exemplo, e vai falar que essa pilha está vazia, né? E o C não tem como ele evitar eu mexer o pós, porque não tem esse conceito de encapsulamento aqui. Eu não posso falar o que é público e o que é privado. Eu não tenho isso em si. Então, se eu altero esse cara, se eu começo a mexer a partir desse cara, vai acontecer que eu posso ter um comportamento, fica desprotegido, eu tenho um comportamento inesperado. E no meu código aqui, eu estou sempre assumindo que as pessoas vão estar usando corretamente, vai estar usando push, pop, top. Ninguém vai estar fazendo essas loucuras de setar, alterar o valor, né? Esse é um problema. O outro problema, também, que é até mais, talvez até mais sério, é que essa minha implementação de pilha aqui está usando arrays, que é uma abordagem usando estruturas contíguas, né?
Quando eu estou usando estrutura contígua aqui, um array, o meu controle está sendo feito dessa maneira. Eu declaro aqui um array e eu uso essa variável. Mas eu poderia implementar uma pilha usando uma lista encadeada. E essa minha lista encadeada eu poderia implementar, eu poderia até usar uma lista encadeada de alguma biblioteca externa. Mas, se tem algum programa que está usando, por exemplo, POS diretamente, o cara, eu sei que empty é POS igual a zero. Então, ao invés de fazer isso, eu venho aqui e coloco o seguinte. Enquanto p.pos for diferente de zero, eu faço isso. Então, esse meu programa aqui, se eu não mudar a estrutura interna, esse meu programa funciona. Eu olhei lá a documentação, vi que POS funciona dessa maneira. Mas se o cara quiser mudar e usar uma outra estrutura de dados aqui, agora não é o controle, não é mais a partir do POS. A abordagem é diferente. É uma lista encadeada. Então, esse meu programa vai acontecer o quê? Ele vai cair. Ele vai parar de funcionar. Então, eu vou ter que modificar o meu código. Vou ter que voltar para o empty aqui para poder compilar esse código novamente. Então, quando você cria uma interface, a interface nesse sentido, da parte pública da tua classe, você está se comprometendo, né, se a sua biblioteca for utilizada por alguém, se não for usada por ninguém, você não tem esse problema, mas significa que também você não está tendo sucesso no que você está desenvolvendo. Mas se você criou uma biblioteca, ela está sendo muito utilizada, e você criou algo público ali, você está se comprometendo a não mexer naquilo mais. Porque se você mexe naquilo, você derruba um monte de gente que está usando a tua aplicação. E isso, no Java, é muito perigoso. Vocês já viram coisa do tipo deprecated? Já viram esse termo em alguma biblioteca, alguma coisa que vocês estão usando? Por que tem esse deprecated aqui? O que significa esse deprecated? Então, deprecated é o seguinte, né? As pessoas resolvem, criam uma nova abordagem, por exemplo. Hoje em dia, a forma que eles esperam, correta de usar a data, por exemplo, aqui ele até fala, olha, se você quiser usar a data, você tem que usar desta maneira aqui. Ó. E isso mudou quando? Mudou na versão 1.1 do Java. Na versão 1. Nós estamos na versão 13, né? Isso aqui é da versão 1. 1.1. Aí tem que ser 1.1. A versão 1.1 era de que ano? A versão 1.1... Vou ver o histórico aqui. Acho que ele tinha data, né? Em cima. A 1.1. A ponto 1 é 97. Nós estamos em 2021. Tem quantos anos isso? 25, 24 anos? Então, pessoal, tem 24 anos que eles não querem que as pessoas usem mais dessa maneira, porém, isso aqui está público. Então, pode ter bibliotecas que estão usando esse construtor aqui. E eles não querem que você use mais esse construtor. Você tem que usar agora uma classe, né? E isso aqui tem a ver com padrões de projeto. Essa abordagem aqui. Você pode usar esse calendário ou pode usar esse calendário. Está usando aqui uma factory para poder instanciar esse objeto aqui. E eles mudaram isso tem 24 anos. E mesmo assim, eles não tiram dela, da biblioteca. Por quê? Se tiver uma aplicação usando, vai cair. Então, eles marcam. Então, na hora que você tentar utilizar esse date dessa maneira, por exemplo, vou usar aqui... igual a new date, hoje aqui dia, a ordem aqui ano, mês, ano 2021, 3 do 8. Parabéns aí para as meninas aí. Então, aqui ele
Tem que distanciar, né? Tem que importar. Então, aqui, pessoal, observe que os importes, né? Então, na hora de fazer o import, sempre dê uma olhada, que às vezes, por exemplo, essa ideia de pacote é isso aqui, ó, por exemplo. Existe uma classe date no pacote SQL e existe uma classe date no pacote Java Util. Esse date que a gente quer é desse pacote aqui, ó. Não é aqui ainda. 3,8. Então, esse código compila, né? Só que ele diz para mim, olha, esse construtor está deprecated. Então, ou seja, não tem, evite usar ele. Observe que o Eclipse, ele até faz uma taxada aqui, né? Dizendo, ó, não usa esse cara, pelo amor de Deus. Mas o compilador não vai deixar de compilar. Porque a ideia não é derrubar a tua aplicação. A aplicação pode ficar funcionando, mas toda vez que você voltar nesse código, tenta refatorar isso, tenta mudar esse cara aí. Então, quando você deixa muita coisa pública, você tem essa dificuldade. Você não pode tirar a coisa lá, você deixa, essa pessoa pode estar usando, e se as pessoas estão usando e você não está fazendo manutenção, pode ter bug, né? Mas você não pode ficar dando manutenção num código que você quer abandonar ele ao mesmo tempo. Então, você tem que deixar público o mínimo possível. Isso. Né? Então, porque esse deprecated, ninguém está mais fazendo manutenção dele. Né? Porque não faz sentido você ficar dando manutenção dele se você viu que aquela abordagem não é legal. Você quer abandonar ela. Mas, ao mesmo tempo, você não pode chegar e deletar ela do sistema, porque pode cair. Sistemas que estão rodando. Né? Então, quando você define usa bem essa ideia de capsulamento, você expõe o mínimo possível. E aí, no Java, a gente vai ver que tem até um conceito mesmo de interface, que é usado exatamente para isso. Você só expõe, né, tudo na interface é público. Né? Então, você só expõe aquilo. E interfaces têm que ser muito bem projetadas, porque elas têm muita dificuldade de mudar. O Java, por exemplo, ele tem umas interfaces aí que eles não quiseram mudar nunca. Né? Hoje em dia, para poder mudar, a partir do Java 8, eles criaram um conceito lá de default, fizeram ficou um pouco meio estranho, mas tá legal. E aí eles conseguiram fazer uma alteração nas interfaces que eles tinham lá. Olha, a gente vai ver melhor essa questão da interface. Então, pessoal, acho que é isso. Né? O pessoal vocês estão ouvindo, tá? A turma está vindo com frequência, não sei se vocês estão acompanhando bem aí, eu tenho participado pouco, né? Mas a ideia hoje foi essa, foi a gente passar esses conceitos, principalmente de classe, de objeto e de encapsulamento, né? E aí, já é 11, 12. Aqui, pessoal, só para fechar, observe que aqui eu estou usando esse person test. Né? Eu criei uma nova classe e estou escrevendo aqui na main e olhando para as coisas aqui. Né? Lá nesse tutorial, eles não usaram isso, né? Como é que eles fizeram o teste lá, pessoal? Quem fez o tutorial? Como é que eles fizeram o teste? Lá eles usaram o JUnit, né? Eles usaram esse framework de teste, de unidade. E aí, teste de unidade, para quem já está começando a programar, desenvolvendo, qual que é a diferença? Aqui eu estou testando, olha. Eu escrevi as coisas e estou olhando se está retornando o valor esperado. Só que esse tipo de teste precisa de uma pessoa aqui olhando o código e checando se aquele código está certo ou errado. Quando a gente usa teste de unidade, a diferença é que é feito isso via código. Então, o próprio código observa, olha, eu entrei com Maria, então agora no getName eu espero Maria. Se não tiver Maria para ser nulo, por exemplo, igual aquele código primeiro que a gente fez, está errado. Então, no dia a dia, a gente trabalha com teste de unidade. Porque isso aqui a gente... E outra coisa, a gente testa, depois a gente apaga aqui, né? A gente brinca aqui um pouquinho, testou, visualizou, apaga. Os testes de unidade ficam sempre ali. Então, toda vez que você roda, está sempre rodando todos os testes. Aí, no próximo encontro, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas é isso, pessoal. Já vocês têm outra aula aí. É o acerte. Né? Mas
Mas, Cleber, no Python tem também o PyUnit, né? E acho PyUnit, PyTest, né? Que é baseado no JUnit. Então, JUnit foi o primeiro, né? Assim, todos os outros foram meio que inspirados no JUnit. Para você poder... Porque, por exemplo, esse teste de unidade você quer fazer enquanto você está desenvolvendo. Depois que você coloca para produção, você não quer que ele fique fazendo esse teste de unidade. Então, você pode habilitar e desabilitar esse teste de unidade. Aí, beleza, pessoal, vou finalizar aqui, né? Aí, quem não fez esse tutorial, façam aí,